Olá, pessoal! Estou aqui na madrugada de sábado para domingo, do dia 10 para o dia 11 de maio de 2025. Estou fazendo esse vídeo agora. Eu sei que muita gente nem olha, não, eu vejo tanta bobagem e às vezes eu faço, né? Eu faço alguns vídeos relevantes, coisas interessantes que as pessoas não estão nem aí. Mas mesmo assim eu vou fazer. Inclusive, do nada me desmonetizaram, mas eu vou insistir. Eu ia excluir esse canal, mas eu não vou excluir não. Eu comecei a ver aqui a vida da queridíssima jornalista Glória Maria e começou tudo que eu conto para as pessoas. Tem até vídeo aí no YouTube dos acontecimentos dos anos 70 na minha vida, mas o pessoal não dá a mínima. Não sei se vão dar também não, mas eu até fiz improvisei aqui, né? Tá até difícil aqui que eu tô sem nada aqui para gravar, mas eu vou gravar assim mesmo, tá? E eu não vou editar nem nada, eu vou do jeito que saiu, eu vou mandar para vocês. Acontece o seguinte, ponto número 1, morei no Morro de São Carlos, nasci em 1961. Ponto número 2, comecei a estudar com 9 anos porque era muito doente, tinha problema de epilepsia, que Deus me curou só aos 18 anos, mas isso aí é uma outra história. Para quem crê, né? Eu fui curado de epilepsia aos 18 anos, mas até essa época ainda era epilético. Comecei a estudar com 9 anos de idade, só que tinha uma menina no Morro de São Carlos, Leila e Lúcia. As duas me ensinavam. Eu aprendi a ler e escrever com elas. Comecei a estudar no Colégio José Pedro Varela, que fica ali onde é a Cidade Nova, onde tem a prefeitura atual, aquela área ali, tá? Onde está o viaduto Paulo de Fronten. Eu não lembrava, né, o dia que caiu, não lembrava muito bem, mas agora através aqui do programa, eu vi que era um sábado, não lembrava que dia era. Mas eu estava lá. Em 71, eu sou de 61, eu tinha 10 anos. Foi exatamente um ano, eu já tinha passado do primeiro para o terceiro, então eu estava no segundo ano lá naquele colégio. Mais tarde um pouco, eu fui para Vila Aliança, que o Carlos Lacerda, meu pai, ganhou num sorteio a casa. Ganhou, entre aspas, né? Pagava um valor pequeno, lá na Vila Aliança. Mas, continuando aqui a respeito do que a Glória Maria falou, eu conto para várias pessoas, eu conto para o pessoal de van, eu conto para amigos, e algumas pessoas fazem pouco caso, já contei até a história toda, que dos anos 70 foi um ano muito importante na minha vida e tal, e o pessoal não dá atenção. Já começou, ainda nem assisti, eu gostava muito da Glória Maria, mas logo no início já falou várias coisas que têm a ver comigo. Como eu falei, nasci em 61, em 70 entrei no colégio José Pedro Varela, em 71 ainda estudava lá, o viaduto caiu, né? Inclusive esse José Pedro Varela tem um com o mesmo nome ali a idade vai chegando, a gente vai ficando mais esquecido ainda. Ainda tem negócio de TDAH, sei lá o que, aí pior ainda. José Pedro Varela, na Rua do Lavradio, tá? Eu tô até para passar lá.
Não sou famoso ainda, né? Eu disse, se eu for famoso, eu vou lá para ver se eles conseguem levantar lá os dados, as fotos da época que eu era criança, né? Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou me ater só ao problema do viaduto Paulo de Fronten. O que eu vou falar também é a respeito do grupo de extermínio Mão Branca. Eu morava lá, eu morava lá. Inclusive tem uma história interessante lá, um pouco antes do local lá mesmo onde tudo acontecia, existia uma olaria. E eu, como sempre tive facilidade de arrumar emprego, na época, né, era novo, eu sempre tive facilidade, eu tinha o hábito do meu aniversário faltar. Ainda lembro que estava trabalhando lá alguns dias, aí faltei, né? Faltei, aí o dono da olaria lá, a olaria é coisa que faz tijolos, telhas, né? Aí falou assim, pode comemorar o seu aniversário eternamente, mas continuando para eu não sair, porque meu pensamento parece que é mais rápido do que a fala, ou a fala é mais rápida do que o pensamento. Às vezes começo a contar uma coisa, daqui a pouco estou contando outra, é meio complicado. Mas isso aí então ficou encerrado. Quando o viaduto caiu, eu estudava no colégio José Pedro Varela, correto? Essa parte encerrou. Segunda parte, né? Mão Branca, era um grupo de extermínio. Como eles agiam? Eles desovavam toda, mas era só época festiva. Dificilmente alguém morria em dia comum. Era dia das mães, dia dos pais, feriado prolongado. E a média de mortos ali, por cada vez que acontecia isso, era tipo 5, 6. Aí tinha dois, às vezes um que era local, os outros era desova. Aí o pessoal falava que era trabalhador, mas quando ia ver, o pessoal realmente devia. E naquela época não tinha muito negócio de bala perdida, não. O pessoal já ia tudo na certa, né? Naquela época era terrível. Aí eu agradeço a Deus, né? Cheguei até aqui e eu morava no morro ainda. Lá tinha uma parte alta, que o morro, quando começava o tiroteio, era terrível. Eu cheguei a ver, né? Cheguei a ver mesmo, ao vivo, o cara olhando lá pelo buraco lá Não, não, lá tinha dado uma melhorada, porque o lugar era tão ruim, então pelo menos a casa era melhorzinha. Aí eu olhava pelo buraco lá não sei se da fechadura, um buraco que tinha lá na parede, sei lá, eu sei que eu assisti o, dois caras, um tal de Cabeleira e o outro eu não me lembro o nome, matando um, dando tiro no outro, assim, entendeu? Um, um dava tiro para lá e outro dava para cá e os dois caíram e morreram. Muita coisa. Agora, outra coincidência, que aí eu vou voltar para os anos 70, é que alguns anos depois, né, em 71 aconteceu isso, quando foi em 77, eu entrei na Warner, né? Eu falo aí que eu conheço o pessoal, eu conheci todo mundo, o pessoal todo, Rod Stewart, é, Tim Maia, Raul dos Santos Seixas, Baby Consuelo, né, que hoje é Baby do Brasil, deixa eu ver quem mais, André Midani, Mazola, Liminha, conheci essa turma toda. Eu já tentei falar com todos eles, não consegui. A única pessoa que me atendeu muito bem foi a Zezé Mota, estava fazendo uma participação numa novela na Record, Luz do Sol. E ela estava, não sei se era na mesma novela que ela trabalhava, não lembro bem.
Aí no intervalo eu bati um papo com ela, comecei a contar as histórias da Warner, que a Warner ficou muito tempo no Jardim Botânico, mas quando eu entrei, ela estava chegando no Brasil praticamente, né? Eu acho que foi isso. Ela estava chegando no Brasil, ela começou ali na Paulo de Fronten, em frente ao Corpo de Bombeiros, entendeu? Começou ali, aí depois mudou lá para a continuação da Rua Faro, me fugiu agora o nome, né? Tem o Hospital da Lagoa, tem os fundos ali que dá para a Rua Jardim Botânico, e então é Rua Itaipava. Inclusive, recentemente, deve ter o que, uns 5 anos, eu fui resolver um negócio de imóvel lá no Jardim Botânico, aproveitei para dar uma fugida e dei, e lá agora é um prédio. Inclusive eu soube que acho que caiu um helicóptero, eu não sei se foi na casa, né? Que lá era uma casa de 2 andares e tinha ao lado, ao lado uma casa que era a ensaio, né? Que era onde o pessoal ensaiava. Só que aquela área ali é residencial, tinha reclamação toda hora. Era onde o pessoal bebia sua cachaçinha, fumava seu cigarrinho, e etc, etc, etc. Como eu nunca vivi, eu nunca fumei, a Baby Consuelo, o Baby do Brasil hoje, me chamava de, com licença da expressão, não sei se eu posso falar, me chamava de Cabacinho e Augustino dos Santos, porque ela dizia que eu era sorridente igual o falecido Augustino dos Santos. Eu nem conhecia, aliás, eu nem olhei ainda como ele era, mas eu sei que ela me achava parecido com o Augustino dos Santos. Alguns me chamavam mesmo de Silvio Santos, né? Alguns falavam, pô, cara, para de rir, cara, tá parecendo hiena. Aí eu falava assim, que hiena o quê? Para de rir o quê, cara? Meu dente quer pra fora. Então, então essa história tem a história é muito longa, eu tenho muita coisa importante para contar. Eu pretendo fazer um livro. Eu não sei se seria mais interessante contar sobre a minha vida ou sobre as histórias que eu vivi no decorrer desses anos. Porque já andei em muitos lugares, passei por muitas histórias, nunca fiquei. A única empresa que eu fiquei no grupo geral, entre prestação de serviço e funcionário 10 anos, foi a Mil, porque eu normalmente ficava um ano e pouco, naquela época tinha negócio de sujar a carteira, né? Mas eu ficava e já saía, ficava um ano, 2 anos só, já ia para outro. Eu nunca fiquei muito tempo, não. A que eu fiquei mais tempo foi a Warner, que eu fiquei entre temporário e funcionário, fiquei mais ou menos 3 anos. Aí foi a Warner. Agora a Warner foi a única empresa, assim, teve a Mil, que foi uma das melhores também, né? Tudo que eu tenho, praticamente foi pela Mil. Mas aí já é analista fiscal, cargo de confiança, é outro nível, outra história. Lá na Warner, eu era office boy, entendeu? Lá na Warner Office Boy, mas eu era muito querido. Quando o Rod Stewart chegou no Brasil e o George Harrison, é, tinha uma lista de convidados e eu ficava lá para identificar quem era funcionário, entendeu? Quem era funcionário e quem era conhecido que podia entrar para ver como eu era querido. Quando, quando o Rod Stewart plagiou a música do Jorge Benjó, né? Virou Jorge Benjó. Acho que o nome da música é Taj Mahal. Até o Luiz Melodia, que foi meu vizinho, o filho dele tem um nome parecido, acho que é Mahal, um negócio assim. Taj Mahal, acho que o nome era Taj Mahal, que foi plagiado.
No dia que o oficial de justiça foi pegar os LPs, todo mundo sumiu. Mazola, Liminha, Guti, Cláudio Carvalho, André Midani. Quem atendeu o auxiliar? Quem atendeu o oficial de justiça? Eu. É engraçado que eu fui durante um tempo office boy e eu levei quase 10 anos para ser promovido porque eles me consideravam bom, não queriam, aí me colocavam na diretoria, né? Eu tinha certos privilégios, como sempre morei longe e tal, e nunca chegava no horário, aí, aí eles abonavam e tal, mas eu sempre parava na diretoria, a maioria das empresas. Na Warner, quando estava quase acontecendo isso, uma chefe lá ciumenta, a minha chefe, que era minha amiga primeira, que era Maria Cristina Ribeiro Dantas. Essa foi uma das melhores chefes que eu já tive na vida. Nesse período, eu trabalhei lá naquele negócio da olaria, foi só dias. Nesse período, eu já tinha entrado, que eu estava morando no Calundu, lá no local do grupo de extermínio Mão Branca, eu já tinha ido para o Warner. E a Maria Cristina Ribeiro Dantas, o pessoal chamava ela de Cristina, e a única pessoa na vida assim que normalmente ela gosta de ser chamada de Maria. Tanto é que eu acho que os filhos dela, acho que é João, Pedro, eu não tive contato com a família. Há pouco tempo eu entrei em contato com ela, mas como eu devo ser um pouco mais novo do que ela, não sei qual a idade dela agora, é chato, né? Ficar muitos anos sem ver. Igual André Midani. André Midani estava tudo certo para o Carlos da Fé me levar nele, aí infelizmente ele faleceu, né? Mas é isso. Eu não vou contar as histórias dos bastidores. Depois eu tenho muita história para contar, muita coisa interessante. Esse pessoal tudo eu conhecia. Nelson Mota, como eu ia entregar correspondência, eu ia entregar dinheiro. Por exemplo, Roger Stewart estava no Copacabana Palace e quebrou a vidraça do Copacabana Palace e foi expulso. Aí eu fui lá levar dinheiro para ele. Então aí tem muita história. Eu espero que vocês assistam pelo menos essa parte aí. E se vocês querem ouvir mais história, tem muita história interessante, muita história do centro da cidade, da Praça Mauá, muita história. Cantores, pessoas famosas que eu tive contato. Tem muita coisa interessante. Eu gostaria que, se possível, vocês dessem o joinha. Se não gostou, pode também dar um para baixo, né? Em vez de dar para cima, dar para baixo. Dislike, acho que é isso. Mas eu gostaria que vocês prestassem mais atenção nos meus vídeos. Por favor, vocês não são obrigados, mas dá uma olhadinha. Tem coisas interessantes, coisas que eu já passei, experiências que eu já vivi, experiência de vida que pode servir para muita gente. Embora nesse momento a minha fase não é uma das melhores, mas já passei fases maravilhosas, vindo lá do Morro de São Carlos, entendeu? Passando fome, uma série de coisas. Então, é, eu sou vitorioso. Às vezes eu ficava reclamando não devo, até porque eu sou servo de Deus, não posso ficar reclamando da vida, mas às vezes eu ficava assim meio chateado, falei, pô, era para estar muito bem e tal, mas eu estou bem, graças a Deus. Tenho minha família, filhos criados, tenho neto, tenho meu netinho de 12 para 13 anos, tenho 2 filhos, um casal, né? É, minha filha é 34, meu filho vai fazer 38 agora, em junho, se Deus quiser. E é isso. Sou casado há 40 anos, né? Tá pertinho, se Deus quiser, eu vou fazer 40 anos. Eu tenho
Quando eu casei, eu tinha 10 de serviço e, por coincidência, eu fui promovido exatamente no período que eu estava me casando. Ainda bem, né? Ainda bem que não tem muito a ver, não, mas foi uma coisa assim extraordinária. Eu fui office boy da Generale Seguros, que fica ali na Rio Branco, 7 de setembro. Tem até uma joalheria embaixo. Já teve negócio de roupa ali, que vende roupa, já. Agora tem, eu acho que tinha saído, voltou, se eu não me engano. Aí eu trabalhei ali. Trabalhei ali. Aí, como eu falei com vocês, ou eu era ligado à diretoria ou à gerência. Lá era gerência, que quem comandava era o gerente. O diretor praticamente só assinava. Aí o doutor Paulo, o outro esqueci o nome, chegou e falou assim: Miguel, quero te propor uma coisa. Falei, o quê? Falei, ó, olha só, eu gosto muito do teu serviço, meus parabéns, eu vou te promover para auxiliar de seguro de automóvel. Eu estou falando já em 85. Auxiliar de auxiliar de seguro de automóvel. Aí depois ele me promoveu mais uma vez para auxiliar técnico, mas aí não tinha, só parava nisso, auxiliar técnico. Só que 6 meses depois, um colega lá, é, a irmã dele precisava de uma pessoa para trabalhar na área fiscal, embora eu gostasse já da parte contábil, mas eu não tinha experiência nenhuma, mas estava fazendo curso, aquela coisa toda, estava terminando o nível técnico e tal, e encarei. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu aprendi muito, fui parar em grandes empresas como a Mil, cheguei a trabalhar trabalhando no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar pagou muito pouco, eu fiquei só 6 meses e saí fora. Mas eu trabalhei numa Stacas Frank, aquela firma de fundação. Ela foi responsável por todos os CIEPs do Rio de Janeiro. Foi quem fez é chamado estaqueamento, eu acho, não entendo muito de engenharia, mas acho que é estaqueamento. Trabalhei ali. Então, quando a Mil me chamou, eu estava ali 6 meses. Também não estava pagando muito bem, mas como o plano Colo, eu tinha virado corretor de imóveis e o plano Colo veio, né? Aí quando eu acabei de virar corretor, virar não, aprender a ser corretor de imóveis, aí veio o plano Colo, aí eu tinha, ainda bem que eu estava com a cabeça fresca, né? Aí, tem muita história para contar. Por favor, dá um like, comente se quer, qual história você quer ouvir. Quebra essa aí, pessoal. Pô, dá uma força aí, é só. Tem coisa interessante para falar a respeito de imposto de renda, tem coisa interessante de imóvel, seja aqui no Rio, seja em Cabo Frio, seja em qualquer lugar. Se tem dúvidas, se está precisando de apoio para comprar, se qualquer coisa nessas áreas que eu atuo, serviço de despachante, só não gosto muito de essa parte de automóvel, mas o restante eu já fiz quase tudo, quase despachante de quase tudo. ANAC, antiga Sunab, Ministério do Trabalho, da Fazenda, Procuradoria Geral. Eu tenho experiência nisso tudo, entendeu? Então é isso. Comecei contando uma história, depois passo para outra e não acabo. Obrigado por me ouvir, tá? Valeu, espero que você goste e eu vou dar continuidade aqui em assistir, enquanto não durmo, assistir aqui eu acho que é documentário, que eu entrei aqui de repente, eu nem vi se era documentário, se era... deve ser no documentário ou série,
não sei bem o que é, mas independente disso, agora eu vou prestar mais atenção e vou... É porque logo começou a falar sobre esses assuntos, aí eu fiquei relembrando. Eu gosto muito de filme, de coisa brasileira, exatamente porque são filmagens de lugares que eu passei, lugares que eu conheci, lugares que mudaram, mas que muita coisa eu lembro, entendeu? Então é isso. Aquele abraço, um bom dia aí para todos vocês. Valeu, fui. Ó, feliz Dia das Mães para todas as mães aí, tá? Valeu, beijão no coração de todas vocês. Valeu, e principalmente para minha. Minha mãe ainda não, minha mãe infelizmente já se foi, mas principalmente para minha esposa, tá vendo? Que é a mãe dos meus filhos. Valeu? Aquele abraço. Fui.